Eu não sei se é uma pregação ou se é uma profecia que eu quero trazer hoje aqui, mas algo que Deus colocou no meu coração. Eu sinto que Deus quer liberar algumas coisas na sua vida nessa noite. Sinto que essa é uma noite de liberações. Talvez uma noite profética aqui nesse lugar. Amém? Então prepara o teu coração. Coloque fé nessa palavra que você vai ouvir hoje. Direcione a tua fé na palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Querido, a fé, ela é um fruto. A fé é um fruto de uma semente. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que semeie a palavra. Então, o problema nosso é que nós queremos colher onde não plantamos. Nós queremos ter ações de fé, mas a palavra não foi semeada no coração. Por talvez você não se expor à palavra, por talvez você não ouvir a palavra. Mas nós temos tido experiências de que conforme a palavra é semeada, a fé ela floresce, a fé ela cresce. Nós estamos numa reunião de cura aqui todo sábado, às 3h, tem uns irmãos perseverantes. Sábado agora, ontem tivemos uma experiência, os milagres já estão acontecendo. Agora é interessante os testemunhos que essas pessoas chegaram aqui sem fé, sem esperança. E agora você está vendo se levantar uns gigantes da fé. Porque o que nós estamos fazendo ali? Nós estamos semeando a palavra no coração deles e desafiando eles, creem que a palavra vai dar fruto até 100 por 1. Então, para você ter fé, queridos, você precisa que a palavra entre no teu coração. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Hoje eu quero semear uma palavra no teu coração. E que essa palavra produza no teu espírito um fruto de 100 por 1. Amém? Eu quero falar com você hoje sobre um novo amanhecer, um novo dia, uma nova manhã, um novo tempo nascendo na sua vida. Quantos querem um novo amanhecer? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Isaías 54, ou acompanhe no telão. A Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e aqui nós dizemos, quem tem olhos para ver, enxergue. Estão enxergando lá atrás? Amém? Toda vez que você enxergar, você tem que profetizar: Deus, dá um projetor novo para nós. Amém, queridos? Olha esse texto, nós vamos ler todo o capítulo. Esse capítulo é tremendo, ok? Nós vamos ler todo esse capítulo, ele é tremendo, especial. Então, vamos acompanhando a leitura. Vai participando, vai com atenção nesse texto. É uma profecia de Isaías para nós. Diz assim: cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, irrompa em canto. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Vai avançando, nós vamos ler todo o capítulo. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o Senhor Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Para mim isso é como os dias de Noé,
quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornariam a cobrir a terra, de modo que agora jurei que não ficar irado contra você, e nem tornar a repreendê-la. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Vocês estão aí, igreja? Ó cidade aflita, açoitada por tempestades e não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas, e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz das suas crianças. Em retidão você será estabelecida, a tirania estará distante, você não terá nada a temer, o pavor estará removido para longe, ele não se aproximará de você. Se alguém a atacar, não será por obra minha, todo aquele que a atacar, se renderá a você. Veja, fui eu quem criou o ferreiro, que sopra as brasas até darem chama e forja uma arma própria para o seu fim. Fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Aleluia, aleluia. Quando você recebe essa palavra? Esse é um texto para você de cabeceira. É um texto que você tem que ler pelo menos uma vez por semana. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: cante, ó estéril, você que não dava luz. Cante, você que estava aflito, você que estava desamparado, você que estava desajeitado, desolado, rejeitado. Ele diz: cante, porque eu estou mudando a tua história. Ele está dizendo: cante, porque você que não podia dar a luz, agora você vai ter filhos. Cante, porque você que estava em ruínas, agora você vai ser reedificado. Cante, porque você que estava destruído, agora você vai ser levantado. Querido, esse texto está dizendo que de uma hora para outra, de um momento para o outro, Deus mudou a história desse povo. Ele está falando de uma nação, mas quando ele se refere à nação, ele está usando uma pessoa, se referindo a uma mulher, como se a nação fosse um indivíduo. E ele está dizendo profeticamente: eu vou mudar a tua sorte de uma hora para outra. Amém, queridos? Esse texto está dizendo: você vai dormir desamparado, você vai dormir estéril, você vai dormir destruído, você vai dormir acabado, mas quando amanhecer, toda a sua história passou por uma mudança tremenda. É isso que o texto está dizendo. É isso que esse texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: eu sou Deus que posso mudar a tua história da noite para o dia. Amém? Quantos creem nisso? Aleluia, queridos. Ele está dizendo: eu vou abençoar você, eu vou abençoar teus filhos, eu vou abençoar toda a tua descendência, eu vou mudar o teu destino, eu vou mudar toda a tua sorte da noite para o dia. E eu quero dizer para você, baseado nessa palavra, que Deus tem um novo amanhecer para a sua vida. Amém, queridos? Quantos creem que Deus pode mudar as coisas da noite para o dia? Quando creem que Deus pode transformar tudo da noite para o dia? Querido, da noite para o dia Deus fez tantas coisas. Da noite para o dia Deus transforma todas as coisas. Eu quero trazer para você pelo menos 3 exemplos de um novo amanhecer que nós encontramos na Bíblia. 3 momentos na história que Deus traz um novo amanhecer, uma surpresa. Eu me lembro uma vez lendo um livro do Claude Freyson. Quantos conhecem o Claude Freyson? É da casa, né? E o Claude Freyson conta nesse seu livro uma história de que ele foi convidado para pregar numa das conferências do Morris Cerullo. E era uma conferência nos Estados Unidos, e ele foi convidado para pregar. E como ele é argentino, ele precisava de um tradutor. E ele levou o tradutor junto com ele. Chegando na conferência,
Ele pegou toda a grade horária da conferência e, segundo a grade, ele iria pregar só no outro dia. Então ele teria aquele dia para descansar. Eles foram para o hotel, ele conversou com o seu tradutor e disse: só amanhã vamos trabalhar. Então vamos descansar, durma, quer passear, vai passear, mas amanhã somente que nós vamos trabalhar. E tudo bem, se despediram, cada um foi para o seu quarto, cada um foi fazer o que tinha que fazer. Mas, de repente, bateram na porta do Cláudio Fraser. Pastor, nós temos uma informação, o pastor Morris Cerullo mudou a grade, mudou a escala dos pregadores. E o senhor é o próximo a pregar. Ele disse: ok, só preciso avisar o meu tradutor. E foram até o quarto do tradutor, o tradutor não estava lá. O tradutor tinha sumido. E começaram a procurar o bendito tradutor. E ele desapareceu, não sei para onde foi para o shopping talvez. E agora naquele desafio, cadê meu tradutor, cadê meu tradutor? Ninguém falava a língua. E querido, falar uma língua estrangeira é uma coisa. Agora traduzir é um nível muito mais elevado. E não é qualquer um. E eles estavam na carência de um tradutor para o pastor Cláudio Fraser. Estava chegando a hora de pregar, o pastor Morris Cerullo já estava no palco, falando já do pastor Cláudio Fraser, contando como eles se conheceram, contando como é o ministério dele, e o pastor Cláudio lá atrás, esperando para entrar na plataforma, e não achava o tradutor. E naquela conferência internacional, 2 irmãos, o sonho deles era participar de uma conferência de avivamento, onde estivesse Morris Cerullo, o pastor Cláudio Fraser. 2 irmãozinhos saíram dos seu país, e foi lá para participar. E eles, famintos pela presença de Deus, desesperados: oh, Deus, nos bendicer nessa noite, e vamos experimentar. E era tremendo que eles estavam na expectativa. E de repente, o pastor Morris Cerullo falando, né? Irmão Cláudio Fraser vai trazer a palavra para vocês. E os 2 já, uau, pastor Cláudio Fraser, que honra. Eles estavam sentados na primeira fila, queridos. E de repente um deles diz: hermano, que passa? Preciso ir no banheiro. Você está louco, rapaz? Nós viajamos não sei quantos quilômetros para estar aqui. E agora vai entrar o homem. E você quer ir no banheiro? Não estou aguentando. Aguenta aí, fica quieto. Está amarrado em nome de Jesus. E ele fica ali na ansiedade. Irmão, Cláudio Fraser, eu quero receber toda a unção. E de repente, irmão, que passa? Não aguento. Tem que ir no banho. E querido, e o outro disse para ele assim: então vá logo. Mas se você sair, você não garanto um lugar para você. Não garanto que você vai ter um lugar aqui garantido, porque estava cheio de gente. Mas vá, já que você tem que ir, vá. E disse que o Miguelito, o irmão, sai do lugar dele e vai para o banheiro. E querido, nesse momento, que estavam na procura de um tradutor para o Cláudio Fraser, vê aquele irmão passando com cara de latino. Olha para ele: ei, você! De onde que você é? Sou da Argentina. Você fala bem espanhol? Traduz bem espanhol? Sim, como não? E fala: então é com você que nós precisamos. Pega o irmão e coloca ele do lado do pastor Cláudio Fraser. Apresenta para o pastor Cláudio Fraser. O pastor fala: mas e daí? Como que vai ser esse negócio? Mas não tinha outra alternativa. E o irmão que ficou ali: cadê ele? Ele não volta. Vai perder, azar o dele. Problema dele, quem mandou não segurar. E de repente, com vocês, pastor Cláudio Fraser, e começa a aplaudir, e começa o louvor tocar, e eles ali, Miguelito vai perder a unção. E quando ele olha, queridos, do lado do pastor Cláudio Fraser, lá estava, irmão Miguelito. Uma grande surpresa. E o que eu quero contar com isso? Onde eu quero chegar com essa conversa? Eu quero dizer para você o seguinte: que Deus vai surpreender você também. Amém? Deus vai surpreender com você também. Aleluia. Aleluia. Que a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava escravo no Egito, por anos foram escravos no Egito, e um dia Deus liberou a libertação deles, e eles saem do Egito. Você conhece a história? As pragas
veio a última praga, Deus mudou a história deles, eles saem como escravos, eles são libertos para reinar sobre e conquistar a terra que Deus tinha para eles. Eles saem com os ouros, os tesouros do Egito, eles saem marchando e de repente eles chegam até um limite na vida deles, que é o mar na frente, nas laterais, todos os montes guardando, e de repente o rei, o faraó, se arrepende de deixar Israel sair. Ajunta todo o seu exército. O próprio faraó vai liderando esse exército de 600 carros, a Bíblia diz. Êxodo capítulo 14. E a Bíblia diz que o faraó vem com seu exército furioso para destruir Israel, porque ele bateu um arrependimento de deixar o povo sair. E a Bíblia diz que, de repente, eles olharam para trás e estava vindo o exército de faraó. E já era noite, já era uma tarde esse momento. E a Bíblia diz que naquele momento o anjo do Senhor estava à frente de Israel. E quando eles viram que o exército de Israel estava vindo para lá, vindo contra eles, a Bíblia diz que o anjo passa para trás e cria uma nuvem de fumaça para confundir o exército de Faraó. E queridos, e aquela nuvem de fumaça confunde, o exército de Faraó enterra as rodas dos seus carros na areia, ficam confusos, ficam perdidos. E quando você olha Êxodo capítulo 14, versículo 28, coloca para mim. E no fim da madrugada, ouçam isso, queridos. Queridos, eles saem de Israel, eles saem do Egito, a perseguição vem, o inimigo aporta, o inimigo furioso para destruí-los, o inimigo na espreita para acabar com eles, querendo destruí-los e tinha poder para destruir. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Vai avançando. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles e contra o Egito. Versículo 26 diz: mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Versículo 27. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia, e ao amanhecer, diga, ao amanhecer, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou no mar. Querido, uma noite atrás, algumas horas atrás, o exército egípcio ia acabar com eles, ia destruí-los, ia açoitá-los com seus carros, com suas lanças, com a sua fúria. Mas quando amanheceu, eles voltam para trás, e o inimigo que estava tão perto já não existe mais. Amém? Queridos, ao amanhecer, aquele que está à tua espreita, aquele que está para acabar com você, aquele que veio para destruir a sua vida, a sua casa, aquele que veio para destruir os seus negócios, você vai olhar para ele, ao amanhecer, você já não vai vê-lo mais. Amém, queridos? Ao amanhecer, aquele que te perseguia, ele vai ser destruído. Eles estavam correndo, atravessaram o mar aflitos, rápido, o exército vai pegar a gente. Quando eles atravessaram, eles voltam para trás, o exército inimigo já não estava mais. Deus surpreendeu Israel ao amanhecer. Deus mudou a história deles. Deus transformou a história deles. Queridos, eu sou testemunha do meu grupo familiar, um irmão querido, uma dívida impagável, que há anos ele não tinha nome, há anos ele não podia comprar, há anos ele não podia fazer negócios, e nós declaramos: Deus vai mudar a tua história, um novo amanhecer vem para você. Um dia ele chega na reunião com uma carta, que o credor, dando anistia à sua dívida, liberando ele da sua dívida. Numa noite ele era endividado, com uma dívida impagável, no outro dia ele não tinha dívida mais. Uma noite, e o inimigo pode dizer: vou acabar com você, mas quando amanhecer o dia, volte-se e você não vai encontrá-lo mais. Deus vai surpreender você num novo amanhecer. Eu profetizo que vem aí, queridos, um novo amanhecer para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, para os seus negócios. Aleluia! Aleluia! Que a Bíblia também nos conta de um outro exemplo, que Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado,
Os discípulos desorientados, perdidos, magoados, ressentidos, confusos. Estavam escondidos dentro de uma casa, a depressão querendo bater, a angústia, o desespero. Pedro se levanta naquela tristeza de coração e diz: eu vou pescar. Eu vou pescar. E os outros falaram: nós vamos junto com você. E a Bíblia diz que eles entraram no seu barquinho. E eles entraram no barquinho e tentaram pescar a noite inteira. João capítulo 21, versículo 3. João 21, 3. Não, é João. Aí é Jó. Isso. Pedro diz: vou pescar. Disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com vocês. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Jogavam a rede, puxavam a rede e não vinha nada. Jogavam novamente a rede, puxavam a rede e não vinha nada. Você que é pescador, você sabe como que é esse movimento. A noite toda, querido. Decepcionados, angustiados, perseguidos, abalados. Jogavam a rede. Foi expectativa, agora vem alguma coisa. Puxavam a rede e a rede vazia a noite inteira. Mas põe o versículo 4. Mas a Bíblia diz que ao amanhecer. Diga: ao amanhecer. Querido, ao amanhecer, Jesus estava na praia. Amém? Querido, de repente, amanhecendo o dia, eles lá no mar, pescando, jogando a rede, frustrados, noite inteira, tentando negócios, tentando ter vitória, tentando sobreviver e nenhum resultado. Mas de manhã eles olham lá na praia e alguém grita de lá: ei! O que é? Tem alguém gritando lá na praia? Talvez Pedro, mais impetuoso. Que foi? Quem é você? A Bíblia diz que o cara lá da praia gritava: vocês têm algo que comer aí? E ele grita do outro lado: não! Não pegamos nada! O mar não está para peixe! E alguém lá do outro lado da praia gritou para eles: jogue a rede à direita! O que ele disse? Não entendi. O quê? Jogue a rede à direita! Ó, ele disse para jogar a rede à direita. Ah, jogue, né? A noite inteira uma jogada a mais. E a Bíblia diz que eles jogaram a rede. E ao amanhecer, diga ao amanhecer, quando eles puxaram a rede, queridos, sentiram o peso na rede. Quando eles puxaram a rede, a Bíblia diz que veio 153 grandes peixes, a ponto de o barquinho quase ir a pique ao anoitecer. Eu não sei como foi a tua noite, eu não sei como tem sido os teus dias, mas eu profetizo que ao amanhecer, tudo que você tentou, tudo que você estava querendo alcançar, tudo que você estava insistindo, vem um novo amanhecer e Deus vai mudar a tua história. Amém! Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: você tem um novo amanhecer na sua vida. Aleluia! Quantos creem que é assim? Aleluia! Temos um terceiro exemplo. Um exemplo no Velho Testamento que conta que Eliseu era o profeta da época e Samaria é sitiada pelo rei da Síria. Eu não sei como você que entende um pouquinho de guerra, estratégia de guerra, o que é uma nação em estado de sítio. O exército inimigo a cerca e não deixa ninguém entrar e nem sair. Impede entrar o suprimento de água, de alimento, de todos os víveres, e não pode sair. Ninguém entra e ninguém sai. Isso é o estado de sítio. E a Bíblia diz que o rei da Síria cercou Samaria no estado de sítio. E eles ficaram lá por algum tempo, a ponto de a fome começar a entrar dentro dos portões de Samaria. E a Bíblia diz que a crise começou a bater a ponto de 1 quilo de cevada, 1 quilo de farinha, não tinha como comprar.
Mas a cabeça de um burro era vendido por um ciclo de prata. E olha, e a Bíblia diz também que uma porção de esterco de pombos era vendida a um ciclo de prata. A fome era tanta, a miséria era tanta, a desgraça era tanta, que tudo passou a ser impossível viver. A ponto de uma cabeça de um burro custar uma fortuna, e a ponto de uma lata de esterco de pombos. Porque os únicos que podiam entrar dentro da cidade eram aqueles que vinham pelo alto, só os pombos vinham. Eles comiam lá fora e vinham fazer as suas necessidades lá dentro. E eles juntavam aquilo, porque era a única coisa que eles tinham para comer. Uma miséria, uma destruição. E a Bíblia nos diz, no livro de 2 Reis, capítulo 6, capítulo 7, depois você pode conferir, que um dia o rei, angustiado, ele vai dar uma volta para ver como está o estado da sua cidade. E quando ele sai para dar uma volta, duas mulheres gritam para ele: rei, ajuda-nos. E ele diz: mas como que eu posso ajudar? Acaso sou eu o Salvador? Acaso eu tenho condições de ajudá-los? Estamos todos na mesma miséria. Mas o que está acontecendo? Uma diz: essa mulher, nós fizemos um acordo com ela, que ontem nós mataríamos o meu filho e comeríamos o meu filho. E hoje o acordo é que ela mataria o filho dela e nós comeríamos o filho dela. E ela está negando o filho dela. Verdadeira destruição, uma verdadeira miséria. A Bíblia nos diz que o rei rasga suas vestes, entra num estado de calamidade e de desespero. E ele se volta e diz: ele se volta e diz a respeito do profeta, ele diz: eu deixarei de ser rei, que a minha cabeça role, se amanhã de manhã Eliseu não estiver morto. Porque ele entendeu que toda a culpa da miséria dele era Eliseu, a profecia de Eliseu. E ele manda os soldados para ir matar Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu estava na sua casa e Deus avisa ele: está vindo o exército para te matar. E quando o exército chega até ele, nós conseguimos ver isso no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Se você pôr aí para mim. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Eliseu respondeu para os soldados que foram matá-lo: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, diga amanhã, por volta dessa hora, ao amanhecer, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Ele já estava dizendo: amanhã de manhã tudo vai voltar ao normal. Tudo vai voltar. A economia vai se estabilizar. O exército vai desaparecer. Versículo 2 diz o seguinte, 2 Reis 7, 2. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, porque você não crê. Você vai ver que isso vai acontecer amanhã de manhã. Você vai ver que tudo vai mudar amanhã de manhã. Mas porque você creu, não creu, você vai ver, mas não vai desfrutar. Olha o teu irmão ao lado e diga para ele: comece a crer. A Bíblia diz, nesse livro, 2 Reis, capítulo 7 e seguintes, a Bíblia diz que haviam 2 leprosos na porta da cidade. E os leprosos estavam em crise. Porque se entrasse para a cidade não tinha comida. E se ficasse na porta não tinha comida. Então eles disseram: nós vamos morrer mesmo. Se entrar morremos de fome, e se ficarmos aqui a lepra vai nos matar. Então nós estamos mortos. Vamos até o arraial dos assírios, ver se tem algo de comer lá. Vamos. E quem morrer primeiro ganha, feito? E foram os 2 leprosos até o arraial dos inimigos. Quando eles chegaram por perto, eles acharam estranhos. E viu que não tinha movimento nenhum. Viu que não tinha barulho nenhum. E quando eles chegaram pertinho, eles escutaram 2 soldados cochichando. E os soldados estavam contando: você viu? Você viu aquele barulho ontem à noite?
Você viu que o exército de Samaria, o rei de Samaria, convocou um exército, e esse exército vem se levantando contra nós, e nós tivemos que fugir. E quando eles olharam, não tinha mais nenhum inimigo no arraial. Os leprosos olharam as barracas cheias de comida, cheias de ouro, cheias de riquezas. Uhul! Entraram lá, comeram, usaram, colocaram as joias, se vestiram de roupas novas, e de repente eles falaram um para o outro: mas não é justo. Todo mundo está morrendo de fome, e nós aqui desfrutando, vamos avisar. Voltam os 2 leprosos para o portão da cidade de Samaria, começam a gritar, e 2 perguntam: o que vocês estão querendo aqui? Olha, o exército não está ali mais, não tem mais ameaça, não tem mais inimigo, pode abrir os portões. O rei: você está louco, essa é uma emboscada. Não, manda sondar. O rei manda sondar, e viu que não tinha mais nenhum inimigo. E quando amanheceu o dia, os portões de Samaria foram abertos, e a cevada e a farinha voltou ao preço normal, e a comida entrou dentro dos portões da cidade. Deus mudou a história deles numa noite. Ao amanhecer, Deus transforma todas as coisas. Querido, e a Bíblia diz que aquele que não creu, aquele oficial cujo rei apoiava-se no braço dele, a Bíblia nos conta que aquele que não creu, todo o tumulto das pessoas que saíram correndo para buscar comida, passaram em cima dele e o matou, conforme a profecia, porque não creu. Agora, ouçam, igreja, eu estou profetizando segundo a palavra do Senhor na sua vida. Está ativado um novo amanhecer na sua vida. E eu aconselho você a crer. Creia, comece a receber. A Bíblia diz que Jacó, quando os seus irmãos, os seus filhos, levaram José junto para cuidar da terra, os irmãos de José com ciúmes, jogam José no fundo do poço, depois pegam José e vendem para o exército, para os egípcios. José vai para o Egito, os seus irmãos pegam a túnica de muitas cores de José, mancham com sangue, trazem a informação para Jacó, dizendo: ó, uma besta fera do campo matou seu filhinho querido. A Bíblia diz que Jacó começa a chorar, começa a se lamentar, começa a se desesperar. Passaram-se uns anos, a fome se estabeleceu sobre a terra. Os irmãos de José vão até o Egito uma vez comprar os alimentos, e na segunda vez que os irmãos de José vão ao Egito, José resolve revelar-se a eles, dizendo: eu sou o teu irmão, eu não morri, eu sou o rei agora, eu estou no comando. E ele diz: manda buscar o nosso pai, porque eu quero me revelar a ele. O pai, Jacó, que há 20 anos tinha o seu filho como morto, tinha o seu filho como perdido, perdeu todas as esperanças, não acreditava em mais nada, frustrado, decepcionado. De repente veem os irmãos, os outros filhos dele, e diz: José não morreu, José está vivo. Ele diz: eu não acredito, eu não acredito. Olha o que o texto diz no capítulo de Gênesis 45, versículo 23. Diz assim: e a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão, outras provisões para a viagem. Versículo 24. Depois despediu-se dos seus irmãos, e ao partir disse: não briguem pelo caminho. Não vou ler todos os textos, mas a Bíblia diz que quando trouxeram informação para Jacó, Jacó diz: eu não acredito, meu filho está morto. Não, ele está vivo. Não, ele está morto. Não, ele está vivo. Não, ele morreu. Vocês estão querendo falar só para me alegrar. Mas a Bíblia diz que quando Jacó olhou para os carros do Egito, cheio de comida, cheio de roupas, cheio de presentes, o olho dele se abriu e disse: meu filho está vivo. Queridos, por 20 anos, Jacó se lamentou por uma perda. E quando Deus resolveu restituir a vida dele, ele não creu. Ele duvidou. Queridos, eu não sei por quantos anos você está pedindo uma solução. Eu não sei por quantos anos você está pedindo uma resposta. Eu não sei por quantos anos você está esperando um milagre. Mas eu estou te dizendo que amanhã, ao amanhecer, esse milagre vai chegar na sua vida. Então creia, não seja como Jacó, não fique incrédulo. Creia, receba, porque Deus tem um novo amanhecer para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Aleluia! 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 Creia sempre! Creia sempre! Vamos nos colocar em pé.
Creia sempre. Creia. Deus tem um novo tempo para mim e para você. Queridos, as orações, elas tocam o céu. O clamor toca o céu. Mas nós precisamos acreditar que a fé, ela atrai o poder de Deus. Todas as vezes que Jesus fazia um milagre, ele se voltava para as pessoas e diziam: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Querido, Deus está liberando um novo tempo para as nossas vidas. Deus está abrindo os céus sobre cada um de nós. Há um novo amanhecer. Há um novo amanhecer para o povo de Deus. Há um novo amanhecer para aqueles que creem. Há um novo amanhecer para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Querido, enquanto o mundo está desesperado em crise, enquanto o mundo está preocupado com o amanhã, você precisa crer que quando amanhecer o dia, tudo se faz novo. Amém, queridos? Amém. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: há um novo amanhecer. Aleluia.